Tempo agora para conhecermos o percurso de vida de Dom António Taipa. Cumprimento, muito boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia. Uma entrevista que partilhamos com quem nos vê e ouve quando inicia uma nova etapa da sua vida, não é? Sendo que o seu percurso de vida foi essencialmente marcado pela formação, pelo ensino, pela proximidade aos sacerdotes, ao clero desta diocese? Foi, de facto, assim foi. Quando o Dom Florentino me chamou para me nomear, depois de me ter ordenado presbítero, disse-me: olha, eu sei que tu preferias, e disseste muitas vezes, preferias ser pároco, mas eu preciso de ti noutro sítio. E mandou-me para o seminário. E começou aí o exercício do meu ministério presbiteral. Começou exatamente com meninos do segundo ano de então, que agora equivalia ao sexto ano. Fui com a alegria de quem vai mandado, olha, para ver o que ia acontecer. Já estavam lá dois padres que eu conhecia, tinham sido meus contemporâneos, e foi muito bonito. E acabei o ano encantado. Com a formação encantado e a possibilidade com de ajudar outros a descobrir o itinerário encantado vocacional. com o serviço que me estava cometido, com a missão de ajudar aqueles miúdos a crescer nas diversas dimensões da vida. No fim do ano já estava eu a projetar o ano seguinte, com umas coisas que eu estava a pensar, quando o Dom Florentino me chamou-nos aos três, que estávamos no seminário, eu, o Padre Pérez, o Padre Boaventura, e disse onde nós ia sair, e não disse quem, e tudo bem. E depois, já quase no fim da conversa, quem sai és tu. E para onde é que eu vou, Sr. Bruno? Tu vais estudar. Para Roma, para a formação. Tu vais estudar. O que é que tu queres estudar? E eu disse, olha, se eu tenho de sair, se eu tenho de ir para Roma, quero estudar a Sagrada Escritura. Bom, era já isso que eu pensava e tal. Eu já tinha conversado isto com os meus professores. Custou-me mais isso do que inicialmente ter ido para o seminário. Custou muito porque eu já estava projetado naquela vida. Custou muito porque ainda eram 5 anos que ficavam na frente. Mas fui. E recordo-me que ainda um mês antes de ir para Roma, fui apresentar ao Sr. Dom Florentino os requerimentos dos alunos para o segundo ano, ou para o terceiro ano, vinham para o seminário, e ainda vinha com ela estudada. Eu vou-lhe dizer que não quero ir e pronto, e acabou. E cheguei à beira dele, ele não sabia disto, claro. E ele falou-me de ir para Roma como se fosse ir ali a São Tiro, sua Penafiel. Bem, agora vais para Roma, depois fazes lá o retiro, depois assim. Eu fiquei absolutamente desarmado e muito bem, pronto. E iniciei aí um tempo de preparação académica, no âmbito da Sagrada Escritura. Pronto, olha, e foram 5 anos maravilhosos. Também maravilhosos, não é? 5 anos maravilhosos. De descoberta. Estava o Concílio ainda a ferver, que era 66, 67, 68. Estava a decorrer um sínodo em Roma, um entusiasmo imenso pelas novidades, pelo que ia acontecendo. Tensões também por aquilo que o Concílio... Tensões também pelo que o Concílio... Tensões, claro, o justo sentia-se muito. Sentia-se muito e eu nunca mais me esqueço. Eu vi o Paulo VI chorar numa quinta-feira santa, numa homilia, em razão das perturbações que estavam acontecendo na igreja. Mas, às vezes, eu ouvia dizer que quem vai para Roma perde a fé. E eu, graças a Deus, não perdi a fé, mas solidifiquei a fé. Porque em contacto com o estudo, em contacto com as fraquezas, com a humanidade da igreja por aí abaixo, que ali se sente mais,
Eu fui purificando também a minha ideia de igreja, fui purificando a minha ideia da fé, de crente e por aí fora, e vivi 5 anos maravilhosos. Aqui eu queria dizer uma coisa, é que eu era novo, eu tinha 24 anos, e quem me ajudou, porque ir para Roma naquela altura era uma coisa muito complicada, porque era ir para outro mundo. Estávamos em 67, era outro mundo. Aquilo em Roma, o que se via naquelas ruas, aquilo era uma coisa horrorosa. E quem me ajudou imenso foi o Dom José Policarpo. Já lá estava, já era um senhor, era mais velho que eu, 4 ou 5 anos. Fez o favor de ser muito meu amigo, de brincar muito comigo sobre tudo o que ia acontecendo em Roma e na brincadeira de me dizer tudo aquilo que queria dizer-me para eu passar bem, para eu me equilibrar e por aí abaixo. Ele foi assim o que me ficou mais, mas depois tive, graças a Deus, muitos colegas, amigos, tínhamos uma camaradagem muito forte. E depois era a paixão pelo estudo, que de facto apaixonava, não é? Eu não fazia mais nada se não estudar, se não trabalhar, e trabalhar a dia e de noite. Depois eu recordo-me, enfim, do ano de licenciatura, que eu fazia as contas às horas que estudava por dia, eu estudava mais de 12 horas por dia. Mas apaixonado, percebe? Era um estudar que não era propriamente para o exame, era um estudar para saber, era um estudar para mergulhar naquelas coisas todas. Para mim era quase tudo novo por aí fora, mas é que depois, a certa altura, vir para Portugal custou-me tanto como ir para lá. Porque me adaptar, aliás, eu sou muito fácil, agora posso dizer que já sou muito fácil em adaptar-me a situações novas, não tenho problema nenhum. E faço amizades e encontrei amigos por toda a parte, encontrei grandes professores. Depois eu tinha uma nota que me distinguia de toda a gente, eu tinha muito cabelo. Tinha um cabelo muito forte e muito grande e muito. Eu era o Capelona, toda a gente me conhecia, o Padre Capelona, né, que era eu. Né? E isso marcava também os professores, também conheciam o Capelona. Porque eu fui lá 25 anos depois e eles ainda me conheciam, anda cá, ainda me conheciam, o que me dava um gozo particular. Depois vim porque... Mas veio, quando regressou a Portugal, regressou completamente imbuído da Sagrada Escritura. Sim, sim. E do valor, da centralidade da Sagrada Escritura. Apaixonado pela Sagrada Escritura, isso não há dúvida. Esta paixão começou cá, quando eu era seminarista, aqui no Seminário de Porto, com um homem que foi, enfim, dos meus grandes professores, foi o Dr. Godinho, que já faleceu, mas que ele ensinava, ele pregava e ele quase que morria a ensinar-nos a Sagrada Escritura. Ele conquistava-nos para aquilo. E essa paixão continuou lá, aprofundei lá, foram 2 anos em Teologia Dogmática e 3 anos em Escritura, e vim de lá, de facto, apaixonado pelo trabalho. Isso vim. Antes de falarmos sobre o tempo, depois aqui como formador e professor, recordo-nos a entrada no seminário. Há pouco disse que lhe custou mais ir para Roma do que entrar no seminário, mas também lhe custou entrar no seminário, foi? Custou-me ir para o seminário para trabalhar, porque eu projetei-me sempre para ser pároco. E sonhava com paroquialidade, e sonhava com uma equipa de padres a trabalhar numa zona... Em Amarante era o meu sonho. Em Amarante eu gostava muito daquela gente, andei por lá muito, com os padres que estão agora a falecer, que estavam ligados àquilo, amigos e por aí fora. E eu sonhava ir assim para uma zona com mais 3 ou 4 colegas, por aí abaixo. De maneira que quando eu recordo, estava para ser nomeado, estava sentado na sala de espera do passo, para ser nomeado, e perguntei ao secretário de São Florentino, que eu já sabia, onde esteve aqui o seu padre Celestino Ramos, São Tirso, não esteve. Eu pensava que ia para São Tirso, para o coadjutor. Ele esteve, mas também teve o padre Pérez, que era o diretor do seminário. Depois chegou um outro colega meu e disse, já sabes para onde vais? Não. Tu vais para o seminário e eu vou para São Tirso. O seu padre Jardim. Portanto, foi aí, de facto,
de facto, custou-me nessa altura. Mas custou-me só até dizer que sim, como era óbvio, e depois acabou. Depois projetei-me para aquilo, como se diz agora muitas vezes, focalizei-me naquilo e acabou. Não tive mais problemas nenhuns, de ordem nenhuma. E depois, então, esta ida para Roma também me custou. E custou-me a vinda, como eu disse há pouco, depois de 5 anos, por muitos motivos, porque nós estávamos em 67 e impressionou-me imenso entrar numa sociedade livre. Eu estava a ver televisão e até tinha medo, porque eu ouvia dizer mal do Primeiro-Ministro, criticar o Primeiro-Ministro, criticar o Presidente da República, e eu até sentia medo. Isto fez-me crescer muito, quer dizer. Isto depois, tudo mais de uma sociedade livre, com os seus defeitos e também com as suas virtudes. E aqui também me ajudou muito o Dom José Policarpo a manter os equilíbrios, a ser capaz de fazer o discernimento das coisas e por aí adiante, para manter a serenidade e por aí fora e tal. Pronto, foi um tempo muito forte. Houve esta mudança na Igreja Católica para, de facto, para uma liberdade também, a que seguiu depois a sociedade portuguesa, não é? Com o 25 de Abril. Foram todos esses movimentos que... Sim, que eu fui vivendo, que eu vivi. Depois, então, vim para cá, em 72, e o Dom António Ferreira Gomes, já era ele o bispo, eu já sabia, mandou-me para o seminário, para professor, de Sagrada Escritura, claro, e para prefeito, para colaborador com o Dom Armindo, na altura que era o reitor. Pronto, então começou aí eu ia dizer, uma etapa séria e forte da minha vida. E já vamos a essa etapa, porque antes gostava que nos recordasse como foi a vida aqui na Diocese do Porto, desses tempos de transição entre Dom Florentino e Dom António Ferreira Gomes. Sim. Eu fui ordenado em 66 e o Sr. Dom António veio para cá depois, em 69, e no seminário viveu-se eu penso que posso dizê-lo, uma certa antecipação do maio de 68 em Paris. Eu não digo de revolução, mas de convulsões fortes internas ao seminário. Tínhamos um reitor muito aberto e nós aproveitámos a abertura e conversávamos e dizíamos, discutíamos e punhamos tudo de pernas ao ar. Isso foram 3 anos, 3 anos muito fortes, que depois continuaram, já eu em Roma, até vir o reitor, o Dom Armindo. Esta mudança ali no seminário eu não queria chamar uma democratização, não queria pôr nomes a nada disto, mas a passagem, digamos, para uma relação, para um tipo de relação entre seminaristas e formadores e professores, diferenciada, mais livre, mais aberta, mais personalizada, mais centrada na pessoa de cada um, por aí adiante. Isto aí aconteceu, e com alguma violência, não é? Depois as coisas acalmaram, o Sr. Dom António passou ali penso eu, aliás ele disse, ali uns tempos um bocado difíceis, sem saber muito bem como havia de fazer, depois chamou o Sr. Dom Armindo para reitor e as coisas foram se equilibrando e eu vim depois nesta altura. Mas eram tensões entre os responsáveis da reitoria do seminário Sim, e os alunos? Eu diferentes ideias? Eu não diria que eram tensões entre os responsáveis, eram tensões com o sistema. Porque nós adorávamos... De todas as partes? Sim, nós adorávamos o nosso reitor, o nosso vice-reitor na altura, que era o Dr. Albino Carvalho Moreira. Os espaços que lá estavam eram maravilhosos, que era, digamos, era um rebentar de uma situação que já não podia mais, quer dizer, do professor e do aluno, do superior e do inferior, para um outro tipo de relação. Mais amiga, não é mais igualitária, não é? Nós respeitávamos-nos muito, mas da maior consideração de uns pelos outros, não é? Porque nós tínhamos uma associação de estudantes muito forte e interventiva na vida da casa. E a certa altura começámos a dizer que queríamos um bocado mais e que havia intervenções
da parte mesmo do reitor, ou do vice-reitor, que era o Sr. Dr. Albino, que ultrapassavam um bocado e calcavam um bocado aquilo que eram os nossos direitos, dos nossos estatutos. Não é? E recordo-me que nós tivemos conversas interessantíssimas com o reitor sobre as coisas. Eu recordo-me dizer, eu não tenho nada que o senhor faça isto ou faça aquilo. Agora, tenho um estatuto que me defende, quer dizer. E se for para cumprir esse, não, pronto, acalma. Recordo-me perfeitamente disto. Mas isto tudo de maneira muito pacífica, percebe? Mas dura e fazia sofrer. Era convicta, não é? Sim, sim. Era convicta da nossa parte, da parte dos nossos superiores da altura. Mas eu não sei explicar isto. Era o acontecer do concílio aqui no seminário. Exatamente, né? E o que foi muito bonito. Então aí tivemos oportunidade de apreciar e ver o valor de quem estava connosco. Os padres que estavam connosco, grandes padres, grandes dedicações, que nunca tremeram, nem coisa que se pareça, viveram connosco as situações, as dificuldades, com o Sr. Bispo e por aí fora, eles e o Sr. Bispo e nós todos juntos. Foi muito bonito, se calhar, sobretudo por causa disto. Mas António Ferreira Gomes soube gerir toda essa situação? Sim. Porque o Sr. António ouvia, nós íamos falar com ele, lia comunicados que fazíamos, exposições que fazíamos a ele, lia e respondia. E respondia à maneira dele, quer dizer, quando as coisas não eram, ele respondia a bater mesmo, quer dizer, a bater mesmo do ponto de vista das ideias, das propostas, por aí fora. Não, isso, graças a Deus, não é? Porque quando ele falava, quando ele nos recebia para chamar a atenção de alguma coisa, então ele era tremendo, não é? Ele ia até ao osso. Aconteceu consigo também? Sim, aconteceu, graças a Deus. Mas depois disse, António, mas agora quero falar com o senhor. Bom, então venha cá. Pois então a gente voltava, eu voltei lá, perguntou comigo, muito bem, então diga. Então eu falei disso que me apeteceu. E ele deixou falar à vontade, quer dizer, falei fora, e ao fim, e agora, nessa altura eu já estava no seminário, já estava superior. Ele disse, agora, Sr. António, o senhor não precisa de me tirar do seminário porque eu já saí. Agora manda-me para onde quiser. Muito obrigado. Pronto. E telefonou ao reitor e diz a fulano que eu quero que ele continue aí no seminário. Portanto, o Dom António, eu gostava muito dele por muitas coisas e também por isto. Que é um homem tremendamente exigente. Isso. Depois ia ao fundo das coisas, penetravam-nos até aos ossos, mas depois ouvia. Depois ouvia e era capaz de voltar atrás, e era capaz de refazer maneiras de pensar, ideias que tinha sobre isso e sobre aquilo. Foi este seminário que ajudou a construir enquanto seminarista que depois teve de liderar? Para onde eu fui depois. Para onde eu fui foi esse seminário que eu fui seminarista, com essas coisas todas, com colegas que são agora mais velhos que eu, o ano seguinte, Dr. Arnaldo Pinho e por aí fora, e depois foi o seminário que eu vinha encontrar, um bocado pacificado, mas ainda tenso. Em outubro de 72, que ainda estava tenso, eu recordo muito bem. Mas foi bonito. Então eu tive de aguentar depois, quer dizer, tive depois de ouvir o outro lado, os seminaristas, com muito gosto. E, enfim, eu também tinha sido seminarista como eles, também sabia como é que as coisas se faziam por aí fora e dizia, vós não fazia nada de novo para mim, comigo. Não, foi um tempo muito bonito, foi até depois ao 25 de Abril, e depois até à pacificação nos anos seguintes. Foi muito interessante. O Dom Hermindo, que era o reitor na altura, era um homem maravilhoso. Mas eram de personalidades muito diferentes, o Sr. Dom António e o Sr. Dom Hermindo. Sim. Mas com muita coisa parecida, percebe? O Sr. Dom Hermindo parecia um homem frio, mas não era. Não era? O Sr. Hermindo sentado a uma mesa ou numa conversa, era uma coisa maravilhosa. Quando ele saiu para bispo, eu perguntei, agora como é que vamos comer?
sem o Dom Armindo aqui, pá, com a alegria dele, com o apetite dele, a boa disposição. É um homem espantoso, com a capacidade de humor única que ninguém conhecia. E depois era muito amigo, e era muito meu amigo. Eu sentia e confiava muito em mim, eu sentia, e isso ajudou-me também muito a crescer. Pronto, e foram ali 7 anos a aprender com ele. Depois, ao fim de 7 anos, o Sr. António, um dia qualquer, em janeiro, 2 ou 3 de janeiro, mandou-me chamar. Estavam os seminaristas a entrar. E teve uma conversa comigo. Ele começou a conversa, eu não imaginava o que ele queria. Ele disse-me, o senhor sabe que o cargo de reitor do seminário não é vitalício. Sei, Sr. António. Se o Dr. Armindo saísse, eu ia com ele, Sr. António. Eu ia logo com ele. Tinha que ser assim um perfil do reitor. Era assim. Lá estive a dizer como entendiam o reitor do seminário e tal. Bom, depois eu estava a pensar em si. Sr. António, não, eu não sou capaz, isso o senhor não sabe, quem sabe sou eu. Pronto, e foi assim. Então percebi que o Dom Armindo ia sair e que o Dom António estava a pensar em mim. Ainda não, depois, quando anda a conversa mais um bocado, eu disse então, mas eu queria falar isso primeiro com o Sr. Reitor, com o Sr. Dr. Armindo. Dizer, bom, mas não fala, sexta-feira fala. Eu alto, pronto, é bispo. E assim foi. Ele, na sexta-feira, anunciou, foi lá à casa, já está a almoçar connosco, e disse, fulano fica para reitor interino. Pronto, começou assim, com algum receio, claro, porque... Pela responsabilidade... A responsabilidade era grande, o seminário ainda estava tenso, com algumas tensões e tal. Pronto, mas comecei e, graças a Deus, depois tinha bons colegas, amigos, colaboradores, fiéis, impecáveis. E realizei aquilo que foi sempre o meu sonho, que era trabalhar com uma equipa de padres e tal. Pronto, e foram ali depois 20 anos como reitor, mas de maneira apaixonada. Gostei muito. Um tempo que é desgastante, porque a ocupação é 24 horas sobre 24, pensamos neles em tudo e a respeito de tudo, e é estar com eles, e é estar com eles a comer, e estar com eles a brincar, e estar com eles a rezar, e estar com eles a trabalhar, e por aí abaixo. Enfim, que obriga, quer dizer, obriga a viver ali concentrado na vida, mas com muita alegria, sabe? E essa alegria, competência, paixão por esse trabalho faz com que várias gerações de sacerdotes na Diocese do Porto o tenham na sua história, não é? Na história de cada um. Sim. Eu tenho, penso, 110 padres que estão no exercício do ministério e passaram por mim, quer dizer, eu fui reitor deles, graças a Deus, quer dizer. E agora, isto foi muito bom para mim, como bispo, não é? A minha vida de reitor foi uma vida simples. Eu era reitor, eu sabia, uma ocasião, disse-me assim, mas se ninguém o entende, o senhor tanto está a brincar connosco, como está a mandar uma resposta para ti tudo. Meu filho, a brincar, brinco, quando é sério, é mesmo sério. Mas com muita simplicidade, eu nunca... Quis eu não. Estou como diz o outro, eu sou o António Maria, fizeram-me a minha reitora, é o António Maria que é reitor. Portanto, agora é como for, e pronto. E passou muita gente pela mão, muita gente que se ordenou, muitos também que se não ordenaram, estão aí na sociedade, homens fortes, homens vivos, homens dedicados, homens, enfim, eu ia dizer que dão cartas na vida social, graças a Deus.
porque já naquela altura, e agora se calhar mais, eu penso que quer a Igreja, quer a sociedade, tem necessidade grande de homens fiéis a si próprios, de homens fiéis à missão que a sociedade lhes confia ou que a Igreja confia, homens fiéis ao serviço, homens de verdade, homens longe das corrupções e do tráfico de influências. Penso eu que é por aqui que se deve andar, é aqui na formação de homens a sério, porque há um homem a sério depois que aparece um padre a sério e que aparece um bispo a sério, com defeitos, com fraquezas, com tudo o que se quiser imaginar, mas um homem que vive, então se quisermos, que vive projetado num esforço de verdade. De verdade em relação a si próprio, de verdade em relação à sua missão, de verdade em relação aos outros. Eu aqui há tempos um senhor com 105 anos, bem apresentado, vivo, diz-me: João Silvio, o que é que eu hei de fazer para ir para o céu? Eu fiquei um bocado a olhar para ele e disse: olha, viva. Viva. Viva a relação consigo, com os outros e com o mundo e com Deus, com verdade. Goste de ser como é. Goste das suas coisas boas e menos boas. Tenha um modelo de vida que é Nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Procure conhecê-lo um bocado. E depois apaixone-se por isso, por esta vida, na relação consigo. Goste de ser como é, goste de viver, goste da vida, goste de viver a relação com os outros, pense nos outros, esforce-se pela vida dos outros. Isso achei ali a conversar. Depois disso já parei para refletir sobre isso, que disse ao Senhor, e para dar mais conteúdos filosóficos e teológicos e por aí adiante e tal. Porque eu estou convencido disso, o que Deus quer de cada um de nós é que cada um de nós viva. E viva com verdade. E para viver com verdade é preciso comer, senão morre. Não é? Ir à mesa e comer e beber uma pinga. Também é preciso rezar, e é preciso meditar, refletir. E refletir-se a si próprio, refletir a vida e refletir a sua relação com aquilo que é, para nós, que é o homem perfeito. Sem isto também não vai. Para viver, não é? Isto para viver, que o homem não vive para comer, também não vive para rezar, não vive para nada. O homem é criado para viver e tudo mais na vida tem é o viver que dá sentido. E eu penso, enfim... Um perfil de integridade da pessoa humana, claro, exato. em todas as situações, as suas dimensões. Eu estava a ouvi-lo e estava a pensar nos casos que infelizmente existem, mas que podem deitar por terra todo esse ideal. Sim. Nomeadamente os que atingem o clero. Eu perguntava-lhe isto, mesmo no tempo em que foi reitor do seminário, as situações de ambiguidades de caráter, as situações de possíveis abusos de autoridade e outro género, como é que foi gerindo todos esses casos? Bom, nós olhamos para eles e pensámos muito. E eu olhava mais 3 padres para tentar, enfim, penetrar um pouco na personalidade de cada um, nos segredos, naquilo que ele não diz a ninguém, mas que nós topamos em todas as situações. Até a jogar futebol. Não é? A jogar futebol. Em todas as situações, nós que estamos atentos a eles vão dizendo quem são. E vão dizendo, digamos, das suas virtudes e dos seus defeitos. E depois eu tive de pedir a alguns para abandonarem o seminário. Não é? Pronto, e a certa altura nunca tive problemas. Todos aceitaram por desvios de personalidade, desvios afetivos e por aí abaixo e tal. Que não eram tão evidentes como isso, mas a gente ia percebendo e tal.
e eles entendiam perfeitamente e por aí fora. Às vezes pessoas cá de fora não entendiam tanto como eles, mas depois as pessoas foram... Isto é doloroso, nós termos de chamar um rapaz e termos de dizer-lhe: olha, nós entendemos, eu entendo e nós entendemos que a tua vida não será exatamente esta. E as respostas dizem: o senhor acha? Deixamos? É que eu também penso isso. Então pronto, e resolvíamos sempre de maneira pacífica. Eu ajudei muitos depois que saíram a fazer os seus cursos superiores, que eram pobres, por aí fora. Ajudei muitos porque ficávamos de bem, ficávamos em boa relação, por aí fora. Como depois também é doloroso haver um, ou dois, ou três, ou quatro, durante esses 20 anos, sobre quem nós alimentamos umas esperanças monstras, vai ser um padre fora de série, e ele vem ter ao gabinete: eu quero desistir. Tu queres desistir? Quero, e não venha dizer aquilo que sou simpático, que sou inteligente. Eu quero mesmo. Eu estou a lembrar-me de um. Não me diga que eu quero. Aí também se vê a integridade da pessoa, Sim, não é? sim. Isto, a gente consolava-se. A gente consolava-se com esta simplicidade, com esta integridade, com esta verdade e por aí abaixo. Não quer dizer que não houvesse coisas, pronto, que passaram, que não deviam ter passado. Nós somos humanos, chegamos até onde chegamos, empenhamos-nos, damos o nosso melhor. Depois, a vida de cada um é sempre um mistério, por aí fora, e vai-se andando. Foram 20 anos adoráveis. Não, isto foi. Agora, desgastantes. Desgastantes. E foram 20 anos também que aqueles de quem foi reitor também os consideram assim, adoráveis, não é? Muitos falam numa pedagogia da proximidade que desenvolveu com todos. Sim, sim. A pedagogia da porta aberta foi a expressão que eu ouvi. Sim, essa era a pedagogia de Padre Américo. Sim. Portanto, que era um homem que me apaixonou também. Eu não o conheci pessoalmente, mas li os livros dele várias vezes, porque era e é apaixonante a leitura do Padre Américo. E sim, com a liberdade. Havia coisas... Os beneditos não tinham chave da porta, porque era um perigo que eles tivessem chave da porta. Ora, quando queriam sair, pediam para sair e levavam a chave. Iam lá ao meu gabinete de outro pato qualquer, tem lá um chaveiro, tiras a chave e vais. Claro, depois eu ficava ali, às vezes, à espera que ele viesse. E eu sei que eles comentavam: olha, o gajo a vigiar, e não. Eu não estava a vigiar, eu estava morto que ele viesse porque queria sabê-lo em casa, com medo que lhe acontecesse alguma coisa por aí fora e tal, não é? E eles depois perceberam também isto. Perceberam que eu estava à espera deles, não era para ver a que hora chegavam, era para ter a certeza que ele estava em casa, que não tinha acontecido nada e tal. Depois foi assim. As coisas foram avançando, foram mudando. Esteve lá um padre, que tinha sido meu contemporâneo, que precisou fazer um tratamento no Santo António, e não lhe dava jeito de vir de casa. Eu estava a ouvir-lhe dizer: e disse: vais para casa, vais para o seminário e ficas no seminário. Tu não te importas? Não. E ele lá foi para o seminário e lá esteve a ver o tratamento. A certa altura, depois de uns 10 ou 15, disse: António, isso já não é nada como era no nosso tempo. Eu disse: não. Não sabes, e mudou sem gente dar conta. Isso não mudou em razão de um programa que nós fizemos. Nós fomos vivendo e fomos tentando responder às coisas de ano para ano, de mês para mês. Pronto, olha, estamos aqui e vamos ver até onde isto vai. Assim, enfim, eu não queria, porque isto foi tudo de maneira muito simples, de maneira muito conversada, isso sim, conversávamos muito, os padres. E depois tínhamos encontros anuais com outros reitores, com o Dom António Francisco, que foi nosso bispo. Lamego, na altura, não é? Lamego, com ele eu conversei muito e ele conversou muito, conversamos muito, por isso éramos muito amigos. E se pode ser mais amigo, ainda fomos mais quando eu fui auxiliar dele. E já lá vamos também, sim. E pronto, olha, e chegou ao fim. Perguntava-lhe, Sr. António Taipa, de que forma é que... E porque o assunto tem a ver com
com a admissão ao seminário, com a formação. Como é que está a acompanhar estes casos de abusos sexuais por parte dos membros do clero? O acompanhamento, a resposta que a Igreja Católica te dá, nomeadamente no Vaticano? Pronto, ora bem, para começar, eu não posso falar, são as mazelas da sociedade, que andam pela Igreja dentro, que andam pela Igreja dentro. A Igreja está na sociedade e nós somos homens como os outros homens, e com estas mudanças todas, às vezes, não sei se nós também perderemos algumas referências para a nossa vida e perdendo as referências depois descai-se e por aí fora, não é? Mas eu sofro com essas coisas todas. Sofro, mas não desespero. Porque nós dizemos, desde sempre, que a Igreja é pecadora. Mas nunca levamos isto a sério. Agora vê-se. São os nossos pecados, que são de responsabilidade de uns e de outros, de uma maneira ou de outra maneira. Quer dizer, isto, sou eu que estou a falar e sou eu que estou a pensar. Isto obriga-nos a ver como estamos a fazer, como estamos a proceder nestas áreas, e depois também nos obriga a sermos muito mais misericordiosos e tolerantes com a sociedade. Às vezes criticamos situações por aí fora, temos de ter calma, criticá-las com calma, com serenidade, porque nós temos em casa as mesmas coisas. E em grau às vezes superior e por aí fora. Quer dizer, ora, e aqui vem o que eu dizia agora há um bocado. Aqui o que se exige é uma formação do homem em sociedade, do homem que seja capaz de viver e conviver com o outro, de viver para o outro, viver do outro, viver ao lado. Isto é que se exige, não é? No sentido de ajudar em cada momento, em cada altura, ser fiel a si próprio e à missão que a sociedade ou a Igreja lhe confia. É aqui que, para mim, funciona muito aqui as coisas. Claro, depois nós temos outras ajudas de nível espiritual, por aí fora que às vezes também não se respeita muito. Eu dizia que para viver é preciso comer e rezar, e refletir, e pensar-se diante de Deus, pensar-se diante de Jesus Cristo, pensarmos como somos, sem medo de sermos aquilo que somos, sem medo das fraquezas, dos limites, das limitações. Somos assim. E eu às vezes dizia lá aos rapazes, ele disse aos apóstolos, não fosse vós que me escolhesse, fui eu que vos chamei. Portanto, ele é que tem a responsabilidade, ele é que nos chama, ele é que tem a responsabilidade. Portanto, e ele depois não falha nas ajudas que é preciso dar e por aí fora. Se nós estivermos abertos, capazes de, isto é também o que é preciso, de parar, refletir, pensar, confidenciar as coisas com o outro, quem generalmente se chamava diretor espiritual ou conselheiro e por aí fora, abrir-se, ouvir o outro falar de si próprio naquilo que mais ninguém sabe a não ser ele, e que ele abre ao outro. Isto é preciso intensificar-se isto, senão, olha, somos fraquitos. Uma referência também à sua paixão pela Bíblia, no tempo em que estudava 12 horas por dia, não é? Mas sobretudo no tempo em que foi professor de Sagrada Escritura. Contagiou facilmente e passou essa paixão pela Bíblia aos seus alunos, segundo muitos testemunhos que temos. Estes deviam ser eles a responder, não é? Eles já me confirmaram. Isto foi o que eu quis. Para além de lhes ensinar algumas coisas que é preciso saber, que é preciso de grego e de hebraico e de técnicas de interpretação por aí fora, para além disto, e por cima disto tudo, criar neles alguma paixão pela leitura, pela Sagrada Escritura. Se não criar paixão pela Escritura, esta técnica não tem interesse nenhum. Isto procurei fazer. E procurei sempre nas minhas aulas, procurei sempre dá-las de acordo com a sociedade, com aquilo que se ia passando e por aí fora e tal. Isto também procurei fazer. Para eles ir fazendo esta descoberta, quer dizer, vamos dizer assim, da adequação da palavra bíblica à palavra da vida, da vida à Bíblia, de pôr iluminar a vida com a Bíblia, depois aprender a ler a Bíblia com a vida. Isto tentei fazer. Se conseguiu ou não, eles é que sabem.
Agora, também me parece que, da maneira como eles agora me falam e procuram, enfim, que alguma coisa que ficou, muita coisa ficou. Isto também olha, pronto, quando eu deixei aquilo, fui com muita mágoa, porque também ter de dar as aulas obrigava-me a estudar, obrigava-me a atualizar-me e por aí fora. E foi bonito. Eu olho para eles encantado da vida, quer dizer, pronto, com alguma vaidade, depois, de ter sido professor deles. Foram também centenas de alunos, não é? Sim, sim. Foi. Depois, a certa altura, então, também é verdade, estamos num estudar maior, e a certa altura disse ao bispo, já era o Dom Armindo quando ele veio, eu agora saio mesmo, porque eu já não sei mais educar, é preciso um reitor novo. Eu tinha já 55 anos, preciso um reitor novo que esteja metido nessas coisas, esteja mais metido na vida do que eu, por aí fora, porque eu já não sou. E a vida é outra coisa. É outra coisa. No meu tempo, eles tinham aulas de manhã, estudavam de tarde, jogávamos futebol juntos, fazíamos refeições juntos. Isto mudou tudo. Eles agora têm aulas de tarde, agora um vem almoçar à 1h, outro vem à 1h30, outro vem às 2h. Eu já não estou com eles, já não me entendo. Portanto, isso agora mesmo, sério. Agora quero ser mesmo, ponho aqui um novo e tem muita gente boa para pôr. E depois, ao passado pouco tempo, foi bispo auxiliar. Foi meio ano. Foi nomeado bispo auxiliar. E é essa história agora na Diocese do Porto que também pedia que nos contasse a partir do seu olhar, não já enquanto bispo auxiliar, mas sobretudo naquele período de tensão, no final da década de 60 e da década de 70, com o Dom António Ferreira Gomes, com o Dom Florentino. Como é que a Diocese passou nessas tensões que eram também políticas e sociais? Sim. Eu tinha um professor, que depois foi o meu colega, que ficava altamente mal disposto quando lhe falavam na divisão do clero do Porto. E eu conversei muito com ele, porque foi uma altura tensa. São António no exílio, Sr. Dom Florentino aqui como administrador apostólico. Mas acontece que dos homens mais apaixonados por Dom António eram os colaboradores mais fortes de Dom Florentino. Eu penso que o facto, enfim, de não estarem mais inclinados para Dom Florentino, mais simpatizantes de Dom Florentino, outros que Dom António, que isto não contribuiu minimamente para qualquer tipo de divisão. A Diocese trabalhou muito e muito bem durante os 10 anos que Dom Florentino foi administrador apostólico. Eu falava muito nisto aos rapazes. E isto foi um espaço na história muito bonito para as pessoas aprenderem com a grandeza destes padres, desta altura. Eram grandes sacerdotes que trabalharam imenso para vir o Sr. Dom António e colaboravam imenso com o Sr. Dom Florentino, a maior lealdade, a maior dedicação. É esta a ideia que eu tenho deste tempo. Falar de divisão nuclear, então, é uma falsa ideia? Para mim é uma falsa ideia. Podia haver alguma coisa mais ou menos que eu lá, mas agora, no conjunto, o clero não estava dividido. O clero estava unido a trabalhar na Diocese e a trabalhar sob a orientação do Dom Florentino. Não conheço infidelidades ao Dom Florentino, não conheço. Nem traições ao Dom Florentino, não conheço. O que me dá um prazer particular, porque ajuda a ver a grandeza destes homens, destes padres, que trabalharam num tempo que não era fácil. E depois o acolhimento de António Ferreira Gomes, quando regressa finalmente, não é? Depois ele veio e foi, pronto, e entrou, e não houve convulsões. Só entraram normalmente, ele começou normalmente e foi, sem mais. Damos um salto na história para a altura em que foi nomeado bispo auxiliar e foi o primeiro de Dom Armindo, depois de Dom Manuel Clemente, de Dom António Francisco e de Dom Manuel ainda também. Enfim, foi um percurso no arco, no tempo também bastante longo, acredito que com diferentes tipos de colaboração e de trabalho pastoral. Foi bonito, porque foi uma vida de auxiliar, com muita liberdade, por parte do bispo diocesano,
na fidelidade ao Bispo diocesano. Eu estou a dizer isto, nem devia estar calado, porque esses problemas não se puseram. Acontece naturalmente assim. Naturalmente, da fidelidade, da audiência. Ele era o Bispo diocesano e nós com ele, dizia o Dom Manuel Clemente, nós temos o Ministério Episcopal nesta diocese que é exercido por 4 bispos, 1 mais 3. E vivíamos em comunhão, no trabalho que cada um fazia e cada um trabalhou sempre, eu não ia dizer como quis, trabalhou sempre de acordo com consigo próprio e, consequentemente, de maneira diferente, ainda que ninguém notasse diferenças. Mas eu trabalhava de uma maneira, que era a minha maneira, eu trabalhava de outra maneira, que era a sua maneira. Todos os 15 dias punhamos em comum as coisas que íamos fazendo, os projetos, as realizações, as dificuldades, os problemas que era preciso resolver por aí fora, da maneira tão diferente, quão diferentes eram as pessoas. De acordo com as lideranças, com o Bispo diocesano, sim, havia sempre. estilos diferentes também. Sempre. E de maneira muito simples, muito amiga, muito normal e muito natural. Quer dizer, alguém que estava empenhado na mesma coisa, que era a vida da diocese. E depois nós tivemos a vida organizada de maneira diferente. Com o Sr. Dom Armindo, nós não tínhamos regiões pastorais que nos estavam confiadas. Cada bispo era bispo da diocese inteira. Bem, para mim foi um gozo muito grande que eu fiz visitas pastorais na diocese toda. Não é? Depois mudou o sistema e eu estive no Porto, na região lá de cima, nascente, ali, fixei-me ali, muito bem, e depois era uma zona que eu adorava particularmente, tinha no meio Amarante, que era a terra dos meus sonhos. Vem dali, não é? Olha, é uma paixão por Amarante que eu não sei explicá-la. Se calhar foi por eu, quando era seminarista, ia muito por causa dos padres lá de Amarante, que eram muito bons e animaram-me muito e tal, e fiquei por ali fora. De maneira que foi um exercício do Ministério Episcopal diversificado, de acordo também com a diversificação da orientação de cada bispo diocesano. Depois, a riqueza de trabalhar com bispos diferentes, o Dom Armindo, o Dom Manuel Clemente, o Dom António Francisco. O Dom António Francisco, pessoas todas tão diferentes, pá, e que nos damos sempre tão bem e que gostamos sempre tanto uns dos outros. Não foi custosa a habituação aos estilos diferentes? Nada, nem muito nem pouco. É isto que é consolador, quer dizer, quer com o bispo auxiliar, com o bispo diocesano, quer com os auxiliares, nos damos sempre muito bem. Nem sempre estivemos assim, de acordo absoluto nas coisas, mas discutimos e conversamos e por aí fora e tal. Não, foram 19 anos muito felizes, apaixonados, mas com muita alegria e com muita felicidade, isso foi. Na sua opinião, tendo sido bispo auxiliar, perguntava-lhe o que é que significa na sociedade portuguesa, na sociedade portucalense, na Igreja Católica em Portugal, o que é que significa ser bispo do Porto? O que é que diz esta missão, para não dizer... Ser bispo do Porto é ser bispo de uma grande diocese. Nós somos quase 2,5 milhões. Nós temos umas centenas de padres, umas centenas de paróquias. É ser bispo de uma grande diocese. Portanto, é estar preparado para os problemas correlativos. Uma grande diocese tem naturalmente muito mais problemas e eventualmente problemas mais fortes, não é? Mas também é uma diocese onde se trabalha. E onde se trabalha muito, onde se trabalha com muita seriedade, com um laicado maravilhoso, percebe? A gente vai por aí fora e faz uma reunião com aqueles que trabalham com o pároco na pastoral da paróquia, por aí fora, e encontra centenas de pessoas, quer dizer, dedicadíssimas, interessadíssimas nas coisas, muito bem formadas. Estamos sempre a dizer que é preciso formar os leigos, e mas nota-se, mas vê-se que estão formados, que sabem o que fazem e querem avançar. Portanto, e depois a uma diocese, por essas razões, tem um peso muito forte, porque eu costumo dizer que uma grande parte das dioceses do país tem a população da nossa cidade do Porto, quer dizer, 300 mil pessoas, por aí agora 200 e tal mil. E esta dimensão
da Diocese, obriga a pensar, obriga a refletir, obriga a partilhar, obriga a praticar com verdade a corresponsabilidade. E para haver corresponsáveis é preciso que o responsável conceda, admita isto, quer dizer, eu dizia muitas vezes isto, e esta corresponsabilidade é dos auxiliares com o bispo diocesano, é dos vigários da vara com os bispos auxiliares, é dos presbíteros, dos presbíteros da vigararia com o vigário, é isto, depois não é só dos padres e dos leigos, a responsabilidade é também cá entre nós. E depois tenho outra coisa, a Diocese do Porto vai partilhando também as suas coisas, quer dizer, nós temos no nosso seminário, tivemos Bragança, Vila Real, Porto Alegre, Castelo Branco, agora temos os seminaristas de Vila Real, os seminaristas de Coimbra, e isto é uma partilha muito forte. Isto, às vezes, vê-se como, enfim, como uma esmola, e não é uma esmola, quer dizer, é uma maneira das igrejas praticarem a sua comunhão, e é uma maneira de aqueles que podem mais terem a felicidade de acolher aqueles que eventualmente podem menos. Porque isto é uma coisa muito boa também. E o Porto tem essa possibilidade. E tem acolhido esta gente toda, e padres que vêm de fora, por aí fora e tal. Isto acontece numa diocese grande e é consolador. Né? Depois também tem defeitos, tem decorrentes das nossas fraquezas, como é claro, mas tem um clero muito trabalhador, muito dedicado, tem um laicado igualmente vivo e apaixonado, é verdade. E tenho um bispo também apaixonado por esta diocese, não é? E por esta região. Sr. Dom António, foram anos de estudo, 20 anos num seminário, outros tantos como bispo auxiliar. E agora, o que é que pretende fazer? Que projetos quer ver concretizados? Eu agora estou a começar, estou a passar de uma etapa da minha vida para outra, não é? Eu às vezes digo assim, agora finalmente vou fazer o que me apetecer. De certo modo é verdade, mas não é verdade total. Deixa de ter responsabilidades como bispo auxiliar diretas, não é? Isso acabou. Agora, não deixei de ser bispo. Há coisas que eu não devo fazer, como bispo emérito, mas há coisas que eu posso fazer. Posso estar com os padres e posso ir às paróquias e posso crismar e por aí fora. Eu estou na disponibilidade de fazer o que me pedirem, quer o bispo da diocese, quer os padres, até onde eu puder e até onde Deus me der ajuda. E eu costumo dizer, disse nos meus 50 anos, contei um episódio com a minha mãe, em que nós estávamos lá na minha casa, num domingo, a ver as pessoas sair da missa, e ela disse-me assim, António, tu não achas que rezas pouco? Eu engoli, claro. Nunca mais me esqueci. E agora digo assim, agora vou dizer à minha mãe, vou rezar um bocado mais. Este tempo de mais, enfim, de menos ocupação, se calhar, vai dar também para rezar um bocado mais, para estudar algumas coisas que eu gostava de estudar e não tinha tempo para isso. Tenho medo de não o fazer, porque tudo o que eu fiz foi sempre solicitado era para dar uma aula, era para fazer uma homilia, era para fazer uma coisa, foi tudo. Se agora não tenho nada, eu começo a olhar para mim, António, tenho de fazer um certo esforço para fazer agora, estudares agora o que quero estudar, sem ser para colmatar uma necessidade imediata. Para estudar, para saber, para escrever, eventualmente. Portanto, voltar àquele tempo em que estudava 12 horas por dia por gosto e por paixão, não é? Não sei se terei capacidade para isso. Tantas horas, claro. Porque agora a gente também muda, não é? Eu tenho, nessa altura, eu tinha 20, agora tenho 76 anos, não é? E também tenho consciência das limitações, como é verdade. Mas feliz da vida. Custa fazer esta passagem. Eu entreguei outro dia, ainda não entreguei as chaves de Paço Episcopal, mas já entreguei o comando da garagem
E a sensação, agora não és daqui. Isto agora já não é a tua casa. Custa. A gente vê, o bispo anuncia isto, aquilo, aquilo outro, e eu já não faço parte daquela conversa. Né? Custa, mas não arrasa. Não arrasa. Aceita-se, enfim, nesta coisa que naturalmente, são os caminhos da vida, e eu tenho falado muito nisso, a gente sente que nós começamos a morrer logo que nascemos, portanto a gente vai perdendo capacidades e por aí fora e tal, até quando o Senhor quiser, e nos levar e acabou. Acredito, e para terminarmos, acredito que em toda esta história de vida o que terá custado mais é ter sabido da morte de Dom António Francisco. Sim. Bem, nisso eu não queria falar muito nisso, porque ainda agora não acredito muito que ele tenha morrido. Ainda agora parece-me um sonho que ele ter morrido. Porque vivi com ele, vivi muito com ele a diocese. E depois vivi com ele aqueles últimos dias da vida dele, aquele entusiasmo dele em Fátima, na peregrinação, que foi no sábado, depois no domingo, por aí fora. Vivi de uma maneira muito intensa, porque eu era muito amigo de Dom António. Mas que depois, aquela morte, eu ia a caminho de Fátima, e ele telefonou-me, e eu senti que ele estava mal. Ele disse, São António está mal, eu queria o padre fulano. E pronto, depois não falou mais. Custou-me imenso, isso custou. Pronto, a gente vai se adaptando, mas muitas vezes ainda dá-me a impressão que ele ainda está ali a olhar e por aí abaixo, porque era um homem bom, era um homem grande, era um homem santo. Ele muitas vezes ia de trabalho, ele muitas vezes ia celebrar às 8 horas da manhã, diretamente da mesa de trabalho. Eu dizia-lhe, me chamatas, ele ria-se e tal, por aí abaixo. O Sr. Manuel Martins dizia assim, onde é que ele arranja tempo para fazer o que faz e como faz e por aí abaixo. Ele tinha, muitos dias tinham 24 horas para ele. Depois muito amigo, muito atento à nossa vida, e perguntava, e estava. Pronto, eu tive, ele e Dom Armindo, assim, porque Dom Armindo foi, trabalhei com ele no seminário, pronto, éramos muito amigos. Depois ele também estabeleceu uma amizade que nasceu quando éramos reitores. Em relação a estes dois, tive, de facto, uma relação particular, muito mais forte do que com o Dom Manuel, que eu era muito amigo, colaborador, e Dom Manuel Linda, quem sou muito amigo, fui professor dele, somos amigos quanto basta. Mas agora, Dom António Francisco foi, de facto, uma coisa única, não é? Como ele foi único. Não é? A gente pergunta como é possível um homem que em 3 anos e pouco movimenta assim a diocese. Homem de quem nunca ninguém falou. Nem televisão, nem rádio, nunca ninguém falou de Dom António Francisco. Mas ouvimos o primeiro-ministro dizer, eu gostava muito de o ouvir, ou de o ler, não é? Mas os meios de comunicação passou ao lado disto tudo. Mas ao lado disto tudo, mas estava com as pessoas. Muito próximo de toda a gente. Inspirador, por certo, também nesta fase da sua vida. Como? Inspirador também, por certo, nesta fase da sua vida. Sim. Sim. Porque pronto, eu também tive quem me ajudasse, como seminarista, miúdo, quando andava por esta casa, por exemplo, a viver muito a vida dos mais pobres, ir visitá-los e tal, e criou em mim uma certa sintonia aqui com o Dom António. Ele era um homem, enfim, não queria falar muito. Ele era um homem profundamente atento a tudo, à vida de todos e a toda a vida. E a gente costuma dizer dos mais fracos e dos mais fortes. Ele nunca fez exceção de pessoas, ele recebia com o mesmo entusiasmo um capitalista, um homem da grande sociedade, não sei o que mais, como recebia um sem-abrigo. E falava deles com a mesma preocupação, com a mesma coisa. Era um homem que deixou marcas a mim, graças a Deus.
que está no céu, e lá, como dizia o outro, perdemos um bispo aqui na terra, mas ganhamos um intercessor no céu, assim esperamos. E é com essas boas memórias de Dom António Francisco que terminamos esta conversa. Dom António Taipa, muito obrigado por ter partilhado connosco obrigado eu por ter também etapas da sua vida. Foi uma reflexão que eu nunca tinha feito e que também é bom fazer, não é? Porque é olhar para trás que nós ganhamos força para andar para a frente. Que assim aconteça. Felicidades, Dom António Taipa, para uma nova etapa na sua vida. E um bom ano também. Muito obrigado. De facto, a partilha de um percurso de vida neste programa, que é também a ocasião do início de uma nova etapa na vida de Dom António Taipa, que hoje quisemos partilhar consigo. Votos de uma ótima tarde, feliz ano novo e até amanhã, se Deus quiser.